Uma vez focando no Espírito Santo, você começa a aprender quem ele é. Primeiro, vamos entender quem é o Espírito Santo, para que você saiba o que ou quem você está buscando para a sua vida. O Espírito Santo, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós entendemos que ele é o próprio Deus. A palavra de Deus nos mostra que Deus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, conhecido como a Santíssima Trindade. Nós podemos dividir a história da humanidade, a história do relacionamento entre Deus e o ser humano em três partes. A era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Na era do Pai, mais conhecido como o período do Velho Testamento na Bíblia, nós temos desde a criação até o nascimento do Senhor Jesus. Todas aquelas informações sobre como Deus criou o mundo, escolheu uma nação para se manifestar através dos seus profetas, a nação de Israel, toda a interação de Deus com a humanidade até o nascimento do Filho dele foi a era do Pai. Quando Jesus veio ao mundo e nasceu em carne e osso, nós entramos na era do Filho, que foi apenas 33 anos e meio, a idade do Senhor Jesus, o tempo em que ele viveu entre nós em carne e osso. A era do Filho, Deus manifestado em carne, quem olhava para Jesus olhava para o Pai. Jesus veio nos trazer o entendimento visível de quem é o Pai, de quem é Deus. Então, essa foi a era do Filho. Quando Jesus esteve aqui, ele apontou para o Espírito Santo. Ele disse: eu irei para o meu Pai, mas rogarei ao Pai que envie um outro Consolador, o Espírito Santo, que esteja convosco para sempre. E foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre aqueles que criam nele, no Senhor Jesus, e a partir daí, desde o dia de Pentecostes, há quase 2000 anos, até os dias de hoje e até o final dos tempos, nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é como Deus se manifesta hoje na terra e na vida daqueles que creem em Deus. É o sonho de Deus realizado. Se você perceber lá no início de todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra de Deus diz que ele andava no jardim junto com o ser humano. Quer dizer, havia comunhão, havia intimidade. Este sempre foi o desejo de Deus, morar dentro de nós, fazer morada em nós. Afinal, nós é que somos o seu templo, construídos pelas mãos dele. Sempre foi o sonho de Deus morar com o ser humano, como é o sonho de qualquer pessoa que ama. Quando você ama alguém, quando você se apaixona por alguém, quando você conhece uma pessoa e você diz: eu quero essa pessoa para mim, para o resto da minha vida, o que você quer? Você quer se casar com ela e quer morar com ela. Assim é Deus conosco. Deus quer morar dentro de nós. E para que isso aconteça, antes de nós chegarmos na mansão celestial que Ele está preparando para nós, para a eternidade, Ele não quer esperar até então. Ele já quer nos enviar o seu Espírito e morar junto de nós, dentro de nós, aqui e agora, nesta vida, nesta terra. Como uma espécie de prévia, uma espécie de depósito, de garantia, de nos garantir para que nós cheguemos na presença dele e possamos morar com ele eternamente. Então, o Espírito Santo, em resumo, é o Espírito do Criador querendo habitar dentro de nós. Se você deseja o Espírito Santo, então entenda a grandeza do que isso significa. É Deus morando dentro de você, conversando com você, te orientando, te protegendo, te guardando, revelando a vontade dele para você todos os dias, a todo momento. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, agora que você sabe quem é o Espírito Santo, você pode aproveitar esses momentos e fazer uma oração e pedir ao Pai e dizer: eu quero receber o Espírito Santo. Pai, eu quero conhecer o Teu Espírito, eu quero ser morada do Teu Espírito.
vem morar em mim. Tire uns momentos agora, faça uma oração e peça que o Espírito Santo venha morar dentro de você.